Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 32 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é análise de crescimento. A gente vai fazer análise de crescimento para 3 funções diferentes. E perceba que essa função já é a derivada, já é a notação de derivada. Então, esse exercício aqui, a gente vai misturar a matéria de derivada primeira, estudo sinal e análise de crescimento. Beleza? A gente não vai calcular a derivada. Eu já estou fornecendo a função derivada pronta. A gente só vai verificar onde ela é positiva, negativa e zero. Beleza? Então, bora começar. O que é análise de crescimento? Bom, um gráfico, ele cresce quando ele estiver subindo da esquerda para a direita. Então, se você tiver uma parábola, por exemplo, vamos supor que esse ponto aqui seja, sei lá, x igual a 10. O gráfico, ele sobe até o x igual a 10. Depois do x igual a 10, ele começa a descer. Então, a análise de crescimento é você falar aonde o gráfico está subindo e onde o gráfico está descendo. Só toma muito cuidado, porque essa análise tem que ser sempre da esquerda para a direita. Se você fizer o contrário, vai dar tudo errado. Olha só, se você pegar a mesma função, mas se você olhar da esquerda, da direita para a esquerda, sim, ó, aí a função está subindo depois do 10 e está descendo antes do 10. Então toma cuidado, tá? Isso aqui está errado. Já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira por causa desse pequeno detalhe. Então, análise de crescimento, você sempre vai olhar da esquerda para a direita. Essa é a principal sacada, tá? Esquerda para a direita. Pronto. Agora, como que a gente faz isso sem olhar para o gráfico? Aí vem a matéria de derivadas. A função derivada, que a gente denota com f' de x, ela indica aonde a função cresce, a função original, né? Aonde a função cresce, aonde a função decresce. Então, essa função derivada aqui indica aonde a função cresce e aonde a função decresce. Vou colocar aqui, ó, f de x cresce quando a derivada primeira for maior que zero. E ela decresce quando a derivada primeira for menor que zero. Então, para você fazer a análise de crescimento, você tem que encontrar a função derivada, aí tem que saber as regras de derivação e tal. E depois, você tem que fazer o estudo de sinal da função derivada. Por exemplo, se a função derivada, sei lá, aqui é 24. A função derivada antes do 24 é positivo, depois do 24 é negativo. Isso aqui é a função derivada, tá? O que a gente pode falar sobre a função original, sobre a função f de x? A função f de x ela cresce e depois decresce. Então, a principal maneira de você analisar o crescimento de uma função é fazer o estudo sinal da função derivada. E essa questão é clássica nas provas de cálculo, tá? Presta atenção nessa live porque ela é importante. Para você passar em cálculo de primeira, também é importante você saber aonde existe um ponto de máximo e aonde existe um ponto de mínimo. Que é exatamente quando tem uma troca de sinal na derivada primeira. Só que não vai ser o foco da live de hoje, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico sobre ponto crítico, ponto máximo, mínimo, põe aqui nos comentários. O que não é análise de crescimento? Então, vou colocar um exemplo aqui em que a gente vai fazer uma análise de concavidade da função.
é bem interessante isso, porque a função ela pode crescer de duas maneiras. Perceba que a função está sempre crescente. Ela cresce o tempo todo. Mas, nesse ponto aqui, ó, ela mudou de comportamento, né? Aqui, antes desse ponto, a gente fala que ela é côncava para baixo. E aqui, à direita, ela é côncava para cima. Isso é completamente diferente de fazer análise de crescimento, né? A função está sempre crescendo, mas a concavidade muda. Para você fazer a análise de concavidade, você tem que analisar a derivada segunda, beleza? Então você vai ter que calcular a derivada primeira, depois calcular a derivada segunda. Aí a lógica é muito parecida com essa daqui. Você vai ter que fazer o estudo sinal da derivada segunda. Então agora tem um F2 linhas aqui. A função ela vai ser côncava para cima quando a derivada segunda for positiva. E ela vai ser côncava para baixo quando a derivada segunda for negativa. Então, para você fazer a análise de concavidade, você tem que estudar o sinal da derivada segunda. E quando muda a concavidade, né, a gente chama de ponto de inflexão. Quando a gente analisa a derivada primeira, você olha para o crescimento. Ela cresce, decresce, e quando troca o sinal, é um ponto crítico, que pode ser máximo ou mínimo. Na derivada segunda, se a derivada segunda é positiva, a função é côncava para cima. Negativa, côncava para baixo. E quando muda a concavidade, a gente chama de ponto de inflexão, que é exatamente esse ponto aqui, ó, em que a concavidade muda. Isso também pode acontecer com a função decrescente. Tem duas formas da função cair, né? Ela pode cair côncava para baixo, depois ela cai côncava para cima. Então, mesma ideia. Isso aqui é um ponto de inflexão. A função está sempre decrescente, mas a concavidade muda. Então, a análise de crescimento e a análise de concavidade são questões clássicas de prova. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Essa aqui é o recorde. Muito aluno chega na faculdade e não consegue entender o que o professor fala. Isso acontece por vários motivos. O professor, na faculdade, ele tem que assumir que você sabe toda a matemática básica. Senão, não tem como desenvolver a aula, né? Ele tem que assumir que você já sabe muita coisa. Tem que saber também pré-cálculo. Ele já assume que você sabe aquela matéria de funções do primeiro grau, segundo grau. De primeiro grau é uma reta, né? Segundo grau é uma parábola. Tem funções logarítmicas também, log de x, funções modulares, funções exponenciais. Então o professor ele tem que assumir várias coisas para a aula render. Porque se ele ficar revisando tudo, não dá tempo dele ensinar a matéria de cálculo em si. Então é muito importante você chegar na aula de cálculo sabendo as matérias de funções. Porque o cálculo ele é dividido em três grandes áreas: limite, derivada e integral. Aqui a gente vai fazer conta com funções. Então, por exemplo, a função ln de x. Tá? Vamos supor que você não sabe as propriedades de ln, você nem sabe o que é ln de x. Aí você vai chegar lá no cálculo 1, na faculdade, e o professor vai ter exercício lá de calcular o limite de L de x, derivada do ln de x e integral do ln de x. Aí, se você não sabe nem o que é o ln de x, fica quase impossível entender a aula. Então, é importante você já chegar com uma base. O que acontece com a maioria dos alunos que tem dificuldade na aula é que eles não têm uma base boa em matemática
não entendem a aula do professor, porque ele usa uma notação mais matemática, que é mais difícil de entender, e aí vira uma bola de neve, né? Você não entende a primeira aula, aí a segunda aula é a continuação da primeira, a terceira aula é a continuação da segunda, vira uma bola de neve, chega na hora da prova, é tanta coisa para você estudar que você não sabe nem por onde começa. Mas fica comigo, porque a minha missão de vida é fazer você passar em cálculo de primeira. Continua aqui me acompanhando no YouTube, TikTok, eu vou fazer vários conteúdos gratuitos aqui para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, põe aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá bom? Eu garanto que a minha aula vocês vão conseguir entender, porque isso não é uma aula de faculdade. A minha aula é completamente diferente da aula do professor de faculdade. Aqui eu não estou preocupado em passar a matéria toda, eu não estou com pressa, e eu não preciso de assumir que você sabe o básico. Eu posso fazer a aula do jeito que eu achar melhor. Então, eu sempre vou bem devagar, eu sempre gosto de aprofundar num tema específico para todo mundo entender. Bora começar? Essa questão aqui, eu quero fazer a análise de crescimento da função f de x. Só que eu não tenho a f de x. Normalmente, os exercícios te dão a f de x e depois você deriva para depois fazer a análise de sinal. Aqui, eu já pulei esse primeiro passo, entendeu? Eu já estou te dando a derivada primeira e eu quero treinar com vocês apenas o estudo de sinal da derivada primeira. Beleza? Aí aqui a gente vai treinar pré-cálculo, estudo de sinal. A gente só não vai calcular a derivada, porque eu já estou te dando ela. Então vamos lá. Qual que é a teoria, gente? Eu quero saber aonde a derivada primeira é maior que zero e aonde a derivada primeira é menor que zero. Porque o meu objetivo é fazer a análise de crescimento. Quando a derivada primeira for maior que zero, ou seja, quando ela for positiva, a função ela vai ser crescente. A função vai crescer. Normalmente a gente representa assim, com uma reta crescente. E aqui é o contrário. Se a derivada primeira for negativa, ou seja, se ela for negativa, se ela tiver com sinal de menos, a função original decresce. Decresce. E se ela decresce, a gente consegue representar assim, com uma reta decrescente. Então esse é o nosso principal objetivo. Indicar onde a função cresce e decresce. Chama análise de crescimento. Vamos pegar então essa função aqui e a gente tem que descobrir aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Tem várias formas de fazer isso. O que a maioria das faculdades ensinam é fazer o quadro de sinais, né? Você aprende quadro de sinais no cursinho, no Enem. Só que tem um jeito mais rápido. Você tem duas opções. Ou você faz o quadro de sinais, que é o jeito clássico, ou você vai utilizar o método da reta única. E assim, é 5 vezes mais rápido do que o quadro de sinais. eu vou resolver com vocês passo a passo aqui. Se vocês gostarem desse método, eu posso fazer uma outra live aprofundando mais nesse método, tá bom? Aí põe aqui nos comentários também. Para você passar em cálculo de primeira, a análise de crescimento é extremamente importante. Isso cai muito nas provas. E o principal objetivo do cálculo, né, limite, derivadas integrais, é poder entender o comportamento dos gráficos. Então, essa matéria é muito comum nas provas. E se você for usar esse método que eu vou explicar aqui, você vai chegar na resposta mais rápido do que a maioria dos alunos da sala. Então, vem comigo. Eu tenho x mais 3 dividido por x menos 2. O primeiro passo é você pegar cada termo e igualar a zero. Então, você vai pegar x mais 3 igual a zero, o x é menos 3. Próximo, x menos 2 é igual a zero, o x é 2. Esse é o primeiro passo, igualar cada termo a zero.
Então, nesse caso, a gente vai ter dois termos, o menos 3 e o 2. E com esses termos, nós vamos gerar uma reta única. Essa reta ela é horizontal, é como se fosse o eixo x. Então, você tem que colocar os números menos 3 e 2 em ordem crescente, tá? Portanto, o menos 3 tem que vir antes do menos 2. Aqui vai ser o menos 3, aqui vai ser o 2. Pronto. Esse é o segundo passo. Pegar os valores de x e inserir na reta única. Agora, a gente tem que descobrir o sinal de algum intervalo. Qualquer um. A gente tem 3 intervalos. Antes do menos 3, entre menos 3 e 2 e depois do 2. São 3 intervalos diferentes. Eu quero saber o sinal de um deles. Aí você pode escolher o jeito mais fácil. Por exemplo, se você substituir o x por zero, vai ficar 0 mais 3, 0 menos 2, que vai dar 3 sobre menos 2. E o que importa para mim é que 3 sobre menos 2 é negativo. Então pensa comigo. Se você substituir o x por zero, vai ser negativo, não vai? Vai dar um número negativo. Não importa o valor dele, não, tá? Eu só quero saber o número. Basta você achar o sinal de um intervalo. E os outros você consegue fazer na hora. Se aqui é menos, o sinal do vizinho se inverte. O menos vira mais. Aqui é menos. Pega o sinal do vizinho e inverte de novo. Aqui é mais. Pronto, a substituição está feita. Bem rápido, né? Se você fizer o quadro de sinais, vai demorar muito mais do que isso aqui. Agora, o método da reta única, ele tem vários casos, tá? Esse aqui é um dos casos mais simples que tem. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma aula aprofundando mais esse método da reta única, para vocês nunca mais usarem o quadro de sinais. Então, isso aqui que a gente fez é a análise de sinal da derivada primeira. Que conclusão que a gente pode chegar sobre a função original? Quando a derivada primeira for positiva, a função é crescente. Negativa decrescente, positiva crescente. Então, aqui está a análise de crescimento da função f de x. A gente pode escrever de uma forma mais formal, né? Antes de menos 3 e depois do 2, ou seja, quando x for menor que menos 3 ou quando x for maior do que 2, a função vai ser crescente. F de x cresce. Aí, normalmente, a gente tem que colocar um universo, né? A gente fala assim, ó, x pertencente aos reais, tal que o x está antes do menos 3 e depois do 2. Então, esse é o intervalo em que a função cresce. Da mesma forma, qual é o intervalo em que a função decresce? Aí, você vai pegar esse intervalo aqui, ó, entre menos 3 e 2. Então, a resposta ficaria x pertencente aos reais, tal que o x está entre menos 3 e 2. Pronto. Essa é a resposta do exercício. Isso a gente chama de análise de crescimento. Uma outra coisa que poderia pedir, para passar em cálculo de primeira, esse termo aparece demais, tá? Quando a função cresce e depois cai, isso está acontecendo exatamente aqui no menos 3. Isso é um ponto de máximo. E aqui no menos 2, ela está caindo e depois sobe. Então, o menos 2 é um ponto de mínimo. É muito comum pedir para você calcular o ponto de máximo e mínimo também. Então, beleza. A minha recomendação é pegar esse exercício, pega esse exercício aí e faz de novo. Não fica só assistindo ou fazer, não. Tá bom? Isso é importante para você passar em cálculo de primeira, porque não adianta ficar só vendo. Tem que treinar. Exemplo número 2. Dessa vez a gente tem um produto, né? A lógica aqui é a mesma, galera. Já vou
direto aqui para o estudo sinal, que vocês já entenderam a lógica. Eu já tenho a derivada primeira e quero fazer análise de crescimento da função original. Primeiro passo é igualar todo mundo, cada termo a zero, né? Então, 2x menos 3 é igual a zero. 2x é igual a 3. O x é igual a 1,5. Próximo. X ao quadrado menos 1 igual a zero. X ao quadrado igual a 1. O x é mais ou menos 1. Então, dessa vez, a gente tem 3 pontos. Monta a reta única. Coloca os pontos em ordem crescente. Então, aqui é menos 1. Depois vem o 1. Depois vem 1,5. Sempre em ordem crescente, tá? Aí agora você tem que escolher o sinal de algum intervalo. Pode ser qualquer um deles. Porque se você sabe o sinal de um, você consegue determinar o sinal de todos os outros. Aí eu vou usar, de novo, o zero. Só para fazer menos conta, tá? Se você colocar o zero, vai ficar menos 3, que multiplica menos 1, que é igual a 3 positivo. O zero está aqui, não está? O zero está entre menos 1 e 1. Se o intervalo que tem o zero está dando 3, 3 é um número positivo, né? Então você já pode afirmar que todo esse intervalo aqui, entre menos 1 e 1, é positivo. Então essa é a técnica. Você pega um ponto e acha o sinal da imagem desse ponto. E esse sinal vai representar o sinal de todo o intervalo. Perceba que eu tenho 4 pedaços aqui, né? Menos 1, entre menos 1 e 1, entre 1 e 1,5 e depois 1. São 4 intervalos. Você tem que achar um deles. Agora que eu achei o sinal de um deles, é só você inverter. Esse sinal aqui, entre menos 1 e 1, é positivo. Então, o sinal do vizinho vai ser negativo, você inverte. Aí vai fazendo isso. Você vai acumulando essa troca de sinais. O menos vai virar mais. E aqui, ó, o mais vira menos. Então você inverte o sinal de todo mundo. Essa é a resposta do sinal da derivada primeira. Agora, tem como fazer também usando o quadro de sinais. Só que fica gigantesco, galera. Sério. O quadro de sinais dá muito trabalho, tem mais chance de errar. Agora que a gente já tem o estudo sinal da derivada primeira, o que a gente pode concluir? Para você passar em cálculo de primeira, já decora isso. Porque derivada primeira negativa, você tem que saber interpretar isso. Isso indica que a função original ela é decrescente. Onde ela é positiva, crescente. Negativa, decrescente. Positiva, crescente. Isso aqui é a análise de sinal da função f de x. Beleza? Não pediu, mas vou colocar como um bônus. Se aqui cresce e depois sobe, aqui é um ponto de mínimo. Aqui sobe e depois desce, é um ponto de máximo. De novo, menos depois mais, então aqui vai ser um ponto de mínimo. Não pediu, tá? Mas é muito comum pedir. Beleza? Para finalizar, vamos colocar a resposta com uma notação mais organizada, né? Chama sentença matemática. Aonde que a função cresce e aonde que a função decresce. Nesse caso, a função cresce entre menos 1 e 1 e depois no 1,5. Então, o x tem que estar entre menos 1 e 1, ou o x deve ser maior que 1,5. Ou x maior que 1,5. E aonde que a função decresce? Ela decresce antes de menos 1 e entre 1 e 1,5. Então, a resposta vai ser x menor que menos 1 ou x menor que 1 e 1,5. Quem ficou perdido nessa parte aqui, de inserir a resposta, está com dificuldade
em sentença matemática, que é uma matéria que a gente aprende lá no ensino médio. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live sobre isso, tá? Uma live mais completa sobre como representar intervalos reais. Tem várias formas de fazer. Essa é a resposta, então. Só tome muito cuidado com isso aqui, ó. É ou. Porque normalmente a gente usa ou e. Tem essas duas opções. O e é interseção. Ou é soma. A gente está querendo somar esse intervalo com esse. Somar. Então, por isso que eu pus ou. Se você colocasse i, aí seria interseção. Qual que é a interseção desses dois intervalos? Zero. Você está falando que a resposta é vazio. Então, muito cuidado com esse ou i. Eu já vi muito aluno. Não passou em cálculo de primeira porque confundiu o ou com o i. Questão número 3. Agora eu tenho x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 2x menos 3. Duas funções de segundo grau, né? Essa questão vai ser mais divertida. Vamos lá. X ao quadrado menos 4 igual a 0. E também faço x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. X ao quadrado menos 4. Passo o 4 para a direita. O x é mais ou menos 2. Beleza? Achamos dois valores de x aqui. E na direita, a gente tem várias formas de calcular isso. Isso é uma equação do segundo grau, né? O produto aqui é menos 3 e a soma é menos 2. Então vai ter que ser algo desse tipo aqui. Ó. 3 com 1. Aí para a soma dar menos 2, tem que ter um menos aqui e um mais aqui. Olha que legal essa estratégia. Menos 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então você consegue rapidamente calcular as raízes, dá para fazer de cabeça, né? Aí, para isso aqui ser zero, ou x menos 3 é igual a zero, portanto x é 3, ou x mais 1 é igual a zero, portanto x é menos 1. Se você fizer Bhaskara, você vai encontrar esses mesmos valores, tá bom? Pode conferir se quiser. E isso já é um tema para uma outra live, porque quem fica usando Bhaskara normalmente perde muito tempo. E tem várias formas de você calcular as raízes de uma equação de segundo grau de cabeça. Tá? Da mesma forma que o método reta única é mais rápido com 4 sinais, tem vários métodos que são mais rápidos que a equação de Bhaskara. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais em um desses temas, põe aqui nos comentários, tá? Pode ser o tema da próxima live. E galera, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber fazer equações de primeiro e segundo grau rápido, porque na prova aparece isso várias vezes, né? Se você perde muito tempo, não dá tempo de entregar a prova. Vamos lá. Esse é o primeiro passo do método da reta única, que é encontrar os valores de x, né? Se iguala a 4 termo a 0. Agora, o próximo passo é gerar uma reta única e colocar as raízes em ordem crescente. Então, eu tenho menos 2, depois vem o menos 1, depois vem mais 2, depois vem o 3. Eu tenho 4 números. Mais ou menos 2, 3 e menos 1. Tem que colocar eles em ordem crescente. Sempre do menor para o maior. Só toma cuidado com os números negativos, né? Que isso aqui normalmente os alunos confundem. Menos 1 é maior do que o menos 2. O número negativo se confunde um pouco. Então, beleza. Primeiro passo está feito. Encontrei igualei todo mundo a 0. Depois fiz a reta única. Agora a gente tem que achar o sinal de algum intervalo. E, de novo, eu vou escolher o x igual a 0. Tá? Então, substitui cada valor de x por 0. Fica 0 ao quadrado, menos 2, 2 é 0. Vai ficar menos 4 sobre menos 3. Isso aqui é 4 terços, positivo, né? Não importa o 4 terços. O que importa para a gente é o sinal. Então, quando o x for 0, o 0 está aqui, né? Entre menos 1 e 2. Esse é o 0. Quando o x é 0, está dando um número positivo. E é isso que importa para a gente. Aqui é positivo. Aí agora é só você inverter o sinal dos vizinhos. Então, é mais, muda para menos. É menos, muda para mais. É mais, muda para menos. O menos muda para mais.
Perceba que esse exercício foi mais difícil que os outros, né? Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Se você fizer esse exercício usando o quadro de sinais, ele fica enorme. Então é isso. O meta reta única é o jeito mais rápido que eu conheço para fazer estudo de sinal. Vale a pena dominar essa técnica. Agora vamos interpretar. Eu já tenho o estudo de sinal da derivada primeira. O que eu faço com isso? Eu tenho que interpretar. Vocês já estão sabendo, né, galera? Vocês já estão ligados que a derivada primeira indica que a função cresce. A derivada primeira positiva indica crescimento. Negativa indica decrescimento. Então, se aqui é positivo, cresce. Negativo, decresce. Positivo, cresce. Negativo, decresce. Positivo, cresce de novo. Essa é a análise de crescimento da função f de x. E, só para colocar um bônus aqui, ó, esses aqui são pontos de máximo. Tá? O menos 2 e o 2 é máximo. E o menos 1 e o 3 serão pontos de mínimo. Não pediu isso, tá? Mas é muito comum cair ponto de máximo e mínimo na prova. Para finalizar, bora colocar a resposta, né? Para você passar em cálculo de primeira, cuidado na hora de inserir a resposta. Porque cálculo é uma matéria de matemática avançada, né? Então é importante. Se você deixar a resposta assim, isso aqui é um esboço da resposta. Muito professor nem considera se você deixar assim. É importante você saber escrever a resposta. Aonde a função cresce? Ela vai crescer antes do menos 2, entre menos 2 e 2, e depois do 3. Então são 3 intervalos. X menor que menos 2, o x entre menos 1 e 2, depois x maior do que 3. E qual que é o conectivo que a gente vai usar aqui? Ou eu quero somar os intervalos. Então essa é a resposta certa. E aonde a função decresce? Entre menos 2 e menos 1 e entre 2 e 3. Vamos pôr a resposta aqui então. O x está entre menos 2 e menos 1. Ou o x está entre 2 e 3. Nesses intervalos a função decresce. Fechou? Fizemos então a análise de sinal dessa função aqui, né? Que eu já dei a derivada. Na verdade, você tem a função original f de x, você teria que calcular a derivada para depois analisar o sinal. Então, essa primeira parte de encontrar a derivada, eu já deixei pronto para vocês. Para você passar em cálculo de primeira, é extremamente importante você se lembrar disso. Derivada primeira positiva, cresce. Derivada primeira negativa, decresce. Isso cai toda hora nas provas e é um assunto muito comum nas aulas de cálculo, tá? Então é isso. Bora fazer um resumão? Essa live foi muito legal. A gente viu coisa demais. A gente fez a análise de crescimento de 3 funções, certo? E fizemos uma revisão ainda de estudo de sinal, né? Usando o método da reta única. Eu fiz uma revisão com vocês. Derivada primeira, positiva, gráfico cresce. Negativa, gráfico decresce. E quando troca o sinal, ponto de máximo ou mínimo. Derivada segunda, se ela é positiva, côncava para cima. Negativa, côncava para baixo. Trocou o sinal, você chama de ponto de inflexão. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Não entender a aula do professor. Então aqui eu te dei algumas dicas de estudo também. E na hora de calcular o estudo de sinal, você sempre tem 2 opções. Quadro de sinais, que é o mais difícil, e tem o meta reta única, que é um método extremamente rápido para calcular o sinal. E a gente viu também como que calcula a raiz de uma equação de segundo grau. Você tem 2 opções. Você pode usar o método de Bhaskara, né, que é o convencional, mais tranquilo, ou você usa o método da equação auxiliar, que é o que eu fiz aqui.
você faz praticamente de cabeça. Então essa live foi muito legal, a gente viu muita coisa. Se vocês quiserem que eu faça uma outra live com um tema específico, né, sobre meta reta única, sobre quadros sinais, fórmula de Bhaskara, põe aqui nos comentários que pode ser o tema da próxima live. Agora, para você passar em cálculo de primeira, cuidado, porque só essa live não é suficiente. Na sua prova de cálculo pode cair outras coisas, como análise de sinal. A gente fez análise de crescimento, né? Mas existe análise de concavidade. Aqui eu citei aqui um pouco, né? Análise de continuidade, que envolve limites. E quando você faz análise de crescimento e concavidade, você tem que saber derivar. Então tem que calcular a derivada primeira, a derivada segunda, tem que saber as regras de derivação, probleminhas de otimização, taxas relacionadas. Então, assim, assunto é o que não falta. Coloca aqui nos comentários, eu vou ler todo mundo e provavelmente o que você indicar aqui embaixo vai ser o tema da próxima live. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Valeu!